Boa noite para os alunos. Vocês sabem que estamos gravando na quarta-feira esta live. E é um prazer estar com vocês. Bom dia para você que está nesse belo dia do domingo, entrando para participar da Escola Bíblica Dominical. Você entrou na maior escola do mundo. E também é a única escola que, ao dividir por faixa etária, conversa com todos os idiomas, conversa com todas as faixas etárias. E isto é bênção. E você é um aluno da Escola Bíblica Dominical. Então seja muito bem-vindo, participe com alegria, faça seus questionamentos e vamos estar respondendo à medida que eles chegarem até aqui. Seja muito bem-vindo à nossa aula. Estamos na 13ª aula, onde estamos estudando a carta de Paulo aos Hebreus. E ato falho, não foi Paulo, mas ninguém sabe quem foi, então a carta aos Hebreus. Não tem autoria definida, há especulações, mas nós estamos já trabalhando no capítulo 10 da carta aos Hebreus. Muito bem, nós estamos trabalhando hoje chamados à obediência e perseverança. Vamos orar pedindo que Deus nos abençoe e trabalhe em nossas vidas para que possamos entender este ensinamento que o Senhor está nos dando. Ó Pai, te louvamos e agradecemos, porque o Senhor tem nos abençoado e tem nos dado as condições de ser guiados pelo Teu Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade e que também nos dá sabedoria para podermos discernir a Tua instrução contida na Palavra de Deus. Aplica ela em nosso viver e que possamos exaltar e glorificar o Teu santo nome em tudo que fizermos. Por tudo isso te agradeço e te peço que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos ajude a caminharmos sempre na tua presença. Por tudo isso te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o texto-chave está em Hebreus 10, 39. E aí ele está dizendo: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Puxa vida! Ele está dizendo: você não é do que anda para trás. E nem fica andando de lado. Você é aquele que, quando anda, anda para frente, sabe qual é o objetivo, sabe qual é a meta, sabe que é salvo por Jesus Cristo e sabe que a sua pátria já está garantida pelo próprio Deus. Você tem confiança naquilo que você pensa, naquilo que você faz, porque quem dá a certeza deste relacionamento é o próprio Deus na sua vida. Então é sobre isso que nós vamos estar trabalhando. E o primeiro aspecto que ele quer é que você, quando começar esse relacionamento com Deus, entre. Entre de fato. Vista a camisa. Não fique titubeando nas coisas que o mundo oferece, que distraem a você e que te leva a andar de uma forma insensata. Então, pense nisso e coloque-se diante de Deus para que Ele possa agir. Mas Ele quer que você entre com uma confiança. E eu queria dizer, não só com uma confiança, entre com uma certeza. Eu quero te dizer, se você não sabe, você é filho do rei. Você é uma realeza. É um morador da pátria dos céus. Ele já te deu essa certeza e ele já te concedeu a vida eterna. E ele quer que no seu desenvolvimento da sua caminhada aqui, você verdadeiramente possa experimentar uma vida abundante com ele, que consiste na graça de Deus sobre sua vida. Se você entender isso, você vai poder, com certeza, participar dessa caminhada com Deus com tanta alegria como um personagem que está registrado na Bíblia andou.
Enoque andou com Deus e Deus para si o levou. Puxa, pastor, pena que não diz como Enoque foi andando todos os dias. Ok, mas eu posso te dizer uma coisa. Jesus andou com Deus. E ele hoje é o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele deixou tudo escrito como foi essa caminhada maravilhosa aqui na terra e como vai ser tudo lá no céu. Então, se coloque diante de Deus, caminhando como Jesus caminhou. Paulo disse: "Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo". E é uma coisa impressionante quando nós decidimos caminhar com confiança, caminhar com certeza. E ele diz em Hebreus 10:19: "Portanto, meus irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus". Jesus, quando morreu na cruz, o véu do templo que separava o Santo do Santíssimo se rasgou de alto a baixo. Isto significa que agora, você se tornando sacerdote de você mesmo, você tem livre acesso à presença do Pai. Você fala e Deus escuta. Mas, quando Deus fala, é importante que também você escute. E aí você vai viver um relacionamento com o próprio Deus. Não há limite. Por mais que você tenha intimidade, todos os dias você pode aprofundar esta intimidade, pode ampliar a sua área de ação na sua vida e pode assim experimentar um Deus que se relaciona com você de uma forma pessoal e intransferível. Esta é a grande bênção de um Deus que nós cremos, de um Deus que nós servimos. Ele mesmo nos estimula a termos esta confiança, crendo que se pedirmos, ele vai atender. Então eu espero que você esteja entendendo isso. Mas ele diz também: entre na presença de Deus com gratidão. Sabe, no Antigo Testamento, no tempo da lei, as pessoas só se aproximavam de Deus trazendo as suas oferendas para perdão dos seus pecados, mas trazendo as suas oferendas para agradecer a Deus pela colheita, agradecer a Deus pelo ano, agradecer a Deus por tudo que ele tem dado. Então tinha ofertas pacíficas e oferta de expiação de pecados. Mas oferta de gratidão era a oferta que mais o povo apresentava diante de Deus, porque percebia um Deus que estava com eles. Sabe qual é a diferença do tempo da lei para agora o tempo da graça? Eles sentiam que Deus estava com eles. Nós temos confiança e certeza que Deus está em nós. Certa vez, conversando com uma irmã, ela disse: "Deus é onipresente, onisciente e onipotente, né, pastor?" Eu falei: "Sim, ele é". "Isso significa que Deus está em todos os lugares?" "Sim, Deus está em todos os lugares, menos no banheiro, né, pastor?" Eu disse: "Não, Deus também está no banheiro." "Não, Deus não pode estar no banheiro." "Posso fazer uma pergunta? O que que você está fazendo no banheiro que Deus não pode ver?" Aí ela disse: "Nada, nada." "Não, você está fazendo. E você pensou que Deus não estava entrando no seu banheiro." "É, eu escondo da minha família que eu fumo. Então, eu fumava no banheiro, gastava quase que meia lata de bom ar e tomava banho e tirava todo o cheiro do cigarro de mim, ninguém nunca sabia que eu estava fumando." "Mas se Deus vê no banheiro, então ele sabe que eu estou fumando?" "Deus sabe que você está fumando. E sabe qual é o pior? Que você não está fumando agora, você já está fumando há algum tempo." E ela disse: "Como o senhor sabe que eu estou fumando há algum tempo?" "É porque a sua voz está começando a mudar.
A voz de um fumante é uma voz diferente de uma voz limpa. E a sua já está demonstrando a quantidade de vício que você tem. Nós temos que entender que, se queremos ter uma gratidão constante diante de Deus, precisamos começar a elencar os motivos. Por que que eu devo agradecer a Deus? Escreva. Eu devo agradecer a Deus pelo dia que Ele me deu. Eu devo agradecer a Deus pela alimentação do café da manhã. Eu devo agradecer a Deus pela família. Eu devo agradecer a Deus pelo trabalho. Eu devo agradecer a Deus pelos amigos. Eu devo agradecer a Deus pela igreja. Eu devo agradecer a Deus pelos irmãos. Eu devo agradecer a Deus por poder ajudar as pessoas. Você vai começando a formar uma lista de gratidão. E você vai apresentando isso diante de Deus. Mas você vai agradecer por cada bênção que Deus te deu. Nós estamos aqui com a Neiliane, que na segunda-feira ela completou aniversário, né, Neiliane? Então, segunda-feira a Neiliane completou aniversário. E então a igreja toda mandou parabéns para ela. E ela respondeu agradecendo aos irmãos pela lembrança de dizer a ela feliz aniversário. Então ela descobriu que a família dela não está mais entre ela, a mãe e as 9 irmãs. 9 irmãs? 7 irmãs? 9 irmãs. 9. 9. Ela descobriu agora que tem um monte mais de irmãos, não tinha como contar mais na mão. Era um monte de irmãos mandando parabéns para ela. Isso é motivo de agradecer a Deus. E é isso que a gente precisa estar fazendo o tempo todo na nossa vida, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Deus vem derramando sobre nossa vida. Mas aí ele diz que isso está no capítulo 10 de Hebreus, versículo 20 e 21. Alguém leia, por favor. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, ele diz que o caminho que foi aberto entre o santo e os santos dos santos foi a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O véu é rasgado. Agora, o sumo sacerdote ou sacerdote não vai entrar apenas uma vez no ano. Ele pode entrar direto na presença de Deus o tempo todo. E Deus nos torna sacerdote de nós mesmos. Então agora também nós podemos entrar com ousadia diante de Deus, porque temos um grande sacerdote que é Jesus Cristo, o mediador entre Deus e os homens. Então essa é a grande bênção. Mas ele continua dizendo, além de entrar com gratidão, entre na presença de Deus com sinceridade. Sabe o que significa isso? Entrar na presença de Deus sem cera. Como assim, pastor? Sem cera? Na madeira, ela tem imperfeições. E eles passam a cera para que você não veja isso e depois passam o verniz, lixam e passam o verniz. E você não percebe que a madeira tem essas imperfeições. Sinceridade é você transparecer o que você é. Você não pode transparecer para Deus aquilo que você não é. Todo mundo
olha para você e diz: você é um bom cara. Mas Deus fala: não é não. Não é não. Ele está usando maquiagem. Ele está mostrando para as pessoas algo que ele não é. E é isso que nós temos que entender. E aí ele está dizendo de uma forma muito clara em Hebreus 10, 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Ele está dizendo que Deus é que vai fazer esta obra nas nossas vidas, não somos nós. Eu estava conversando hoje eu tive reunião do Conselho de Ética, e eu estava conversando com os pastores o seguinte: puxa vida, a gente escuta as pessoas falando e fica uma voz dizendo o que está por trás disso que está sendo dito. Porque, de uma certa maneira, vem uma denúncia, e vem uma denúncia com documentos. E a pessoa está falando conosco como se a gente não soubesse. E aí, de repente, a gente faz uma pergunta que ele não queria que a gente fizesse e ele fica todo desconcertado. Ah, então você está ciente disso? Disso e muito mais. Que tal então você poupar o nosso tempo e começar a falar do que realmente aconteceu, como aconteceu e que intenção você tinha por trás de tudo isso? A gente vai trabalhar na sua vida naquilo que você declara e naquilo que você demonstra a sua intenção. Se você não declara e não demonstra a sua intenção, a gente não tem muito como julgar e o documento recebido se torna evidência contra você. Ah, se é assim, então posso começar de novo? Pode. É mais ou menos como aconteceu comigo algumas vezes. Meu pai viu o que eu fiz e, e ele chega para mim e pergunta: você fez isto? É lógico que não. O senhor parece que não entende a educação que o senhor me deu. A educação que o senhor me deu não permite eu fazer isto. Mas você tem certeza que você não fez? Pode parecer que eu tenha feito, mas eu acho que não fiz. Certo? E por que você acha que não fez? Porque seria improvável de eu fazer. Ah. Você tem certeza do que você está me falando? Ah, parece que o senhor viu. Se o senhor viu, por que o senhor está perguntando? E você fez? Tá bom, fiz. Infelizmente fiz. E agora está feito. Agora você está dizendo a verdade. Mas você tentou me enrolar 3 vezes. Muitas vezes a gente chega diante de Deus dessa forma e Deus está falando: eu já vi tudo, eu sei até que você pensa e como você pensa. Então por que você não vai direto ao assunto? Por que que você não começa a ter comigo um relacionamento direto e pessoal? O meu espírito já disse que você pecou. O meu espírito já te guiou à verdade. Por que que você não toma a decisão de relacionar-se comigo de uma forma sincera? Relacionar-se com Deus é relacionar com um Deus que sabe tudo, vê tudo antes da gente fazer. Então, não tem que dizer para Deus
o que Deus já sabe. Tente dizer para Deus como você está envergonhado do que você fez. Clame pela misericórdia dele, se arrependa e suplique o perdão. Aí sim você começa a viver esta sinceridade diante de Deus e você começa a experimentar a bênção de ter um Deus que conduz os seus passos na presença dele. Mas Deus diz, além de entrar dessas três formas que eu abordei, entre com confiança, entre com gratidão, entre com sinceridade, ele diz: guarde firme a sua convicção. Como assim? Confessar é dizer aquilo que eu fiz? Não. Ele está dizendo aqui em Hebreus 10, 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, Deus está dizendo o seguinte, você lembra do pacto que nós fizemos? Você disse, eu preciso de ti, salva-me. E Deus diz, porque você creu na minha promessa, eu vou te salvar. Então agora suplique. E você diz, Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me. E o Senhor disse, porque você suplicou, eu vou salvar você. Mas Senhor, dá-me uma confirmação o tempo todo que eu sou teu filho, que eu pertenço à sua família. E ele diz, o meu espírito estará na sua vida e o meu espírito irá consolidar esta convicção e essa certeza na sua maneira de viver. E então, verdadeiramente, você vai poder testificar ao mundo que você é filho de Deus. Porque a certeza é sua. A certeza eu te dei. E a garantia de ir para o céu sou eu que estou prometendo na sua vida. Isto é guardar a sua confissão pessoal. Um dia eu entreguei a minha vida ao Senhor. Isso, na minha vida, aconteceu 19 de abril de 1969. Velhinho estou eu, né? Então, eu tinha 10 anos quando eu aceitei a Jesus Cristo. E nesses 55 anos, Deus tem permitido eu caminhar com Ele. E é isso que Deus está querendo que você entenda, que Ele quer que você continue guardando a sua confissão pessoal. Mas Ele também quer que você ajude as pessoas a entenderem isto. E é você que vai testemunhar que isto é uma verdade. E em Hebreus 10, 24, leia alguém, por favor. E consideremo-nos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Então ele diz, não só você tem que ter certeza disso, mas também aproxime do seu irmão e leve a ele a experimentar esta caminhada com Deus e vocês dois juntos a se fortalecerem no caminho da fé. E aí, verdadeiramente, se nós tomarmos, tivermos esse desejo e nos colocarmos diante desta forma, então vamos estar experimentando esta bênção de Deus. Mas aí ele diz, além do encorajamento mútuo, que são duas pessoas subindo na sua caminhada com Deus, mas ele quer que você agora incentive todas as pessoas para viverem esta intimidade que aquece os nossos corações como igreja. E em Hebreus 10, 25, então vai dizer o quê? Gente, mais rápido.
não deixemos-nos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais que vocês veem que se aproxima o dia. O que é que ele está dizendo aqui? Quanto mais se aproxima o dia. Ele está dizendo que quando Cristo estiver para voltar, até mesmo a igreja vai querer ouvir pregações que façam bem à alma, que façam bem aos ouvidos. Eles não querem ser cobrados, eles querem ser simplesmente bajulados. E Deus está dizendo o seguinte: conforme vai aproximando esses dias, trabalhe muito mais para fazer com que eles cresçam espiritualmente. Tem uma irmã em Campinas que ela diz: ah, pastor, eu gosto muito quando o senhor dá mensagem de arreio, aquelas chibatadas assim que estala no nosso corpo. Eu falei: por quê? Você está precisando levar uma chibatada? Mas é gostoso, porque a gente se sente disciplinado e encorajado. Eu falei: eu preferiria estar ouvindo de Deus: muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor, do que ficar levando chibatada. O que está sendo dito são os alertas de Deus. E os alertas de Deus é exatamente para a gente entender esses alertas e assumir uma nova postura diante de Deus na nossa vida com Ele. E agora ele vai trabalhar conosco sobre perseverar. Precisamos perseverar em quê? Isso está em Hebreus 10:35. Já que vocês estão meio lento de abrir, quem vai ler, eu vou ler. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Espere naquilo que Deus está prometendo. Deus não é homem para falhar na sua promessa. Deus vai cumprir sempre tudo aquilo que ele propõe, para que verdadeiramente o seu nome possa ser engrandecido e as suas bênçãos possam estar sobre sua vida, sobre a vida da sua família. Porque ele diz: se você, eu aqui, como pai, eu venho recebendo as bênçãos que Antônio Bernardo teve na sua caminhada com Deus. Eu venho recebendo as bênçãos que Salovi Bernardo, meu pai, teve e está tendo com o Senhor. Eu estou transmitindo para o cristiano as bênçãos que eu já recebi e ele está vendo agora como ele vai transmitir estas bênçãos, que é a quarta geração, para as suas filhas, para que elas transmitam aos filhos dos seus filhos e assim sucessivamente essa bênção continue se estendendo por toda a família. O que Deus mais espera de mim e de você é que nós nos tornemos bênção na vida de outras pessoas. E se isso acontecer, então verdadeiramente o nome de Deus será engrandecido. Hebreus 2:1 vai dizer assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. A palavra de Deus vai nos dizer, eu estou sem esta referência, quando você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Sabe, a voz de Deus quer tornar a sua vida moldada por aquilo que Ele deseja fazer com cada um de nós. E se nós permitirmos, e se tivermos com um coração maleável à ação de Deus, Ele vai fazer. Mas se nós não tivermos assim, não vamos poder experimentar a bênção de Deus. Por isto, ele diz... e aqui antes de entrar, há um cântico que eu não gosto de cantar, que diz assim: eu quero aprender com os meus erros.
Alguém de vocês pode me ajudar aí? Esse texto que eu falei está em Hebreus 3:7. Qual é o nome dessa música? Eu quero aprender com meus erros e nunca mais, alguma coisa assim. Eu não sei o título, mas Quero aprender com os meus erros e nunca mais cometê-los. Ah, sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero de ficar para trás. Eu É, quero ser um homem segundo o coração de Deus, eu acho que é esse o título. eu acho que por aí. Só que ele tá dizendo o seguinte: preste atenção sobre isto e veja, se lembre das pessoas que caíram. E aí ele vai dizer em Hebreus 10:26 o seguinte: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ele está dizendo: não viva assim. Aprenda com os erros dos outros, para que você não sofra as condições e as situações que geram esses pecados na sua vida também. Por isso que a Bíblia não é um livro de super-herói. A Bíblia é de homens falhos, homens como nós, que decidiram servir ao Senhor. E se nós entendermos isto, a bênção de Deus vai estar sobre nossa vida. Aquela referência que eu te disse agora há pouco está em Hebreus 3, de 7 a 9. Então, lembre-se desta situação. Pare de continuar a pecar deliberadamente, para que você não viva desta forma. Pare de rejeitar as verdades divinas. Isso está em Hebreus 10, 28. Vamos ver aí. Leia para mim, por favor. Hebreus 10, 28. Quem rejeita a lei de Moisés morria, quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Então, o tempo da lei era assim: você quebrou a lei, quebrava tudo. Não tinha como ter meio termo. Hoje, estamos no tempo da graça. Significa que está mais brando? Não, o rigor é maior. Antes, por exemplo, pecar significa fazer. Hoje, pecar é pensar, já pecou. Então, eu peco por pensamento, peco por palavras e peco por ação. E é isso que você precisa ter em mente. Então, quando você está fazendo essas três ações, você está pecando 3 vezes, não uma vez só. Porque você pecou em pensar, depois pecou em falar que vai fazer e depois fez. Na lei existe agravos quando é premeditado aquilo que você executou. Com Deus, ele está dizendo que você já está em pecado só por estar pensando. Mas eu nem roubei, eu só pensei em fazer, para Deus já aconteceu. E é isso que ele está trabalhando na nossa vida e dizendo: há mais rigor agora no tempo da graça, mas também há mais misericórdia e mais perdão para você. Hebreus 10, 29 vai trabalhar conosco: quão mais severo castigo julgam vocês, vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, que insultou o Espírito da graça. Então ele está dizendo: você está culpado porque você pisou no nosso Senhor Jesus Cristo. Você está culpado porque você profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi sacrificado. Você está culpado porque ultrajaram o Espírito da graça.
Nós temos agido desta forma para com o nosso Deus. E Deus está trabalhando conosco e está dizendo: deixe de viver desta forma e passe a viver trabalhando na sua vida. Nós vimos que devemos aprender as coisas com as pessoas que estão errando à nossa frente, mas também devemos ser encorajados por aqueles crentes fiéis ao Senhor. E ele diz que você possa viver esse incentivo, lembrando aqueles que perseveram no Senhor. Quando eles perseveram, há um fortalecimento na comunhão, um fortalecimento da comunhão. Isso está em Hebreus 10, 33. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e a tribulações, e em outras ocasiões fizeram-se solidário com os que assim foram tratados. Sabe? Eu me lembro de um testemunho de um jovem. A tribo toda dele espancou ele porque tinha aceitado a Jesus Cristo e o colocou para fora da aldeia. Ele saiu caminhando pela rua, não sabia onde ia dar, e ele encontrou um dos nossos missionários. E ele contou a história, o missionário disse: tá, você vem e vai ficar comigo, eu vou cuidar de você. E ele começa a fortalecer aquele jovem na fé e tudo mais. Um certo dia, há uma catástrofe dessas naturais que destrói toda a aldeia dele. E ele e todos os cristãos que estavam em outro lugar vão imediatamente para socorrer. E ele foi liderando para socorrer a sua vila. E ele chega lá e eles começam a atender a todos com muito carinho, suprir todas as necessidades, reconstruir tudo que precisava reconstruir. E quando tudo está em ordem, eles vão deixar. E o chefe daquele povoado diz: nós te espancamos porque você aceitou esse Cristo. Nós te expulsamos porque você aceitou esse Cristo. E agora você traz estes irmãos que têm esse Cristo e mostra como vocês nos amam. E cuidam de todos nós, cuidam dos feridos, trazem alimentação. Vocês agora têm a oportunidade de falar desse Cristo para nós. Como é maravilhoso quando isto acontece. Quando a gente começa a viver isto e experimentar esta bênção de ter o Senhor em nossas vidas. Mas a palavra de Deus diz que precisamos estar desenvolvendo esse sentimento para termos em mente que precisamos, preste muita atenção, precisamos ter compaixão das pessoas que estão à nossa volta. Veja o que vai dizer em Hebreus 10, 34. Pode ler, por favor. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. A palavra de Deus diz que a gente precisa ajuntar tesouros no céu. Gente, não é o tesouro que eu tenho material que num determinado momento eu levo pós-morte. Os faraós pensavam que era. E as tumbas foram saqueadas, estava lá o seu corpo decrépito e estava lá toda a sua riqueza que foi saqueada. Ele está dizendo aqui: vocês compadeceram dos que estavam na prisão, vocês se
condoeram do sofrimento que eles estavam tendo, mas aceitaram alegremente quando tudo foi confiscado para atender essas situações. Porque vocês tinham a certeza que quando isso acontecesse, vocês estariam ajuntando tesouros no céu. Será que você está agindo na sua vida com esta concepção de que eu tenho que juntar tesouros no céu? Onde os ladrões não minam nem roubam? Onde a traça e a ferrugem nada consomem? Então ele está dizendo para nós, saiba que você tem bens superiores e permanentes guardado por Deus. Então, acumule cada vez mais lá. Façam tudo para a glória de Deus. E se você fizer tudo para a glória de Deus, você terá a bênção de Deus na sua vida. E aí ele vai dizer em Mateus, no capítulo 5, verso 11 e 12, bem-aventurados serão quando por minha causa. Ó, não é por sua causa, tá? Pela causa de Jesus. Quando por minha causa os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Lembrem-se, regozijem-se, porque é grande a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma foram perseguidos os profetas que vieram antes de vocês. Fique muito feliz se você padecer por causa do nome de Cristo. Esta é a maior bênção que você tem da parte de Deus. Mas ele diz que nós precisamos alcançar esta promessa que Deus tem nos dado e vivermos cada vez mais no nosso dia a dia. E ele vai trabalhar conosco dizendo em Hebreus 10, começando no versículo 36 até o 39. Pode ler, por favor. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vocês precisam perseverar. Depois que vocês tiverem feito tudo, recebam o que ele prometeu. Perseverar é agir com determinação como você faz para muitas coisas. E por que você faz estas coisas com bastante determinação? Façam essas coisas também para o Senhor, pois em breve, muito em breve, ele vai vir e não vai demorar. Porque este que é você, justificado pelo Senhor, vai viver pela fé. E ele termina frisando novamente o que nós começamos. E agora faz mais sentido. Nós, porém, não somos os que retrocedem. Nós não somos destruídos, mas daqueles que creem, porque já são salvos por Jesus Cristo. Hoje nós entendemos de uma forma clara que somos chamados à obediência e à perseverança. E ele diz: entre na minha presença com confiança, gratidão, sinceridade. Guarde firme a sua confissão. Participe
junto com os seus irmãos, de um encorajamento mútuo e incentive-os espiritualmente. Persevere na doutrina, na comunhão, no partir do pão. Lembre-se de todos que caíram, aprendam porque eles caíram e vivam na presença de Deus. Mas lembre-se daqueles que perseveram no Senhor. E assim, observe a sua maneira de viver e siga eles como modelo de vida para a sua vida. Se vocês fizerem isso, com certeza vocês vão alcançar as promessas de Deus que Ele tem preparado para cada um de nós. Eu espero que você esteja entendendo completamente a lição de hoje. E eu espero que você, estimulado pelo Espírito Santo, possa decidir ser mais um que assim vai viver na presença de Deus. Que Deus, pois, aplique a sua palavra na sua vida e na sua maneira de viver. Que Deus, pois, os abençoe. Amém. Deus abençoe, pastor. Você que está aí nos acompanhando, se ainda não é inscrito no canal de nossa igreja, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e também não deixe de deixar o seu like, sua curtida. A gente espera daqui a pouquinho na nossa primeira celebração da manhã. Deus te abençoe. Obrigada. Maravilhoso. Boa noite, irmãos. Obrigado, pastor Salovi. Tchau, obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.